Essa noite extremamente especial, porque ela marca o lançamento, o segundo lançamento, né, de uma coleção de vídeos que nós fizemos no primeiro semestre desse ano na USP, né, lá no campus leste da Universidade de São Paulo, mais especificamente no curso de Gestão de Políticas Públicas, em parceria com a plataforma Brasil. Nós realizamos uma disciplina no curso de Gestão de Políticas Públicas, ministrada pelo professor Fernando Coelho, de responsabilidade do professor Fernando Coelho e minha, como professor visitante, ele como professor regular do curso, né, concursado da Universidade de São Paulo. Nós realizamos um curso atrelado aos principais desafios, né, desafios e boas práticas na gestão pública municipal. Essa disciplina ela tinha algumas características diferentes, né, sobre as quais a Paula vai contar um pouco mais. Mas o objetivo é mostrar para vocês que todo esse conteúdo vocês receberam nessa sacolinha mágica que vocês receberam aí, né? Dentro dela tem um pendrive, dentro desse pendrive tem os 13 vídeos que nós também colocamos aqui na página da Escola do Parlamento. Então, na página da Escola do Parlamento agora tem as 13 aulas desse curso, dessa disciplina ministrada. E essa disciplina fica aqui à disposição. Esse conteúdo também está todo no YouTube, né? Mas é uma alegria poder receber aqui. Para completar, obviamente, para fazer um lançamento bacana, bonito, nós recebemos alguns dos entrevistados, né? Nós recebemos o professor Zisman Neyman, nós recebemos o professor Lacir Baldusco, nós recebemos o Rodolfo Fiore, né, que foram entrevistados pela disciplina, e nós recebemos o professor Fernando Coelho numa condição híbrida, né, de professor da disciplina e de entrevistado da disciplina. Eu hoje vim aqui mais para trocar slides e para mudar, além de dar as boas-vindas aqui para vocês, né, e agradecer muito a presença. É uma alegria muito grande, não só receber as pessoas que aqui estão hoje, mas também rever as pessoas que participaram da disciplina na USP, porque essa disciplina, além dela se transformar nessa série de vídeos que foram filmados dentro da sala de aula com a presença dos alunos regulares do curso de Gestão de Políticas Públicas matriculados na disciplina, ela também contou com a participação livre, ou seja, pessoas em geral, indivíduos, cidadãos, agentes da sociedade, todos que quisessem estar na sala de aula podiam assistir às entrevistas e depois interagir com os convidados. Então acho que foi nesse clima muito legal, de possibilidade de descoberta de uma série de políticas públicas e responsabilidades dos municípios, que a gente fez com que isso acontecesse no primeiro semestre, e eu fico extremamente feliz de poder trazer essa iniciativa aqui para a Escola do Parlamento no que diz respeito ao lançamento, mas também no conteúdo. Obrigado, pessoal. Vou passar a palavra para a Paula Dias, que é da plataforma Brasil, e que é uma das grandes responsáveis por isso acontecer. Verdade seja dita, né, Fernanda? A gente teria feito a disciplina, mas a gente não teria feito com glamour, né, com toda essa capacidade técnica, com todo esse rigor técnico, com toda essa possibilidade de expandir, né, se não fosse a parceria com o Brasil. Isso para nós é muito especial. Obrigado, Paula. Obrigada, boa noite a todos e a todas presentes. Obrigada por terem vindo. É uma honra. Primeiro, eu estou nervosa de sentar aqui assim, e ver essa plateia toda, porque os conteúdos do Brasil, eles são feitos para as pessoas e com as pessoas, então eu nem gosto muito de estar nesse lugar que, à frente de vocês, para mim, todos deveriam estar sentados juntos. Discutir o país para a gente é uma premissa extremamente importante, e esse debate só acontece porque a gente está a fim de discutir com a população. Contando rapidamente, o Brasil ele nasce numa discussão dentro da Federação do Comércio. Nós somos responsáveis pela conta da federação, nós como agência de comunicação, chamada Tutu, e vindo uma demanda para discutir o momento atual do país, entendendo que em 2013 a gente estava com bastante dificuldade de entender o que estava acontecendo, né? Criamos, então, uma plataforma de vídeo e começamos a pensar como poderíamos discutir o Brasil de uma maneira partidária e plural e que chegasse nas mãos, nos olhos e nos ouvidos de toda a população. Pensado nisso, hoje, depois de 2 anos e meio de plataforma, 3 anos, nós temos mais de 200 entrevistas gravadas
em vários âmbitos. E gestão pública, para a gente, sempre foi uma questão especial. Porque, além do momento atual do país, a gente entende que muitas discussões sobre gestão pública ficam dentro do ambiente acadêmico. Isso é muito triste, porque a população que tem que participar, que deveria receber esse conteúdo, infelizmente, muitas vezes não tem acesso. Quando a gente chega nessa demanda de discutir a gestão pública junto a universidades, eu encontro com muita felicidade o professor Humberto Dantas e o professor Fernando Coelho. O Dantas, porque é um maluco que aceitou o nosso desafio. E o professor Fernando Coelho, porque nos facilitou a entrada na Universidade de São Paulo, que hoje a gente sabe é muito complicado, é muito difícil o acesso ali. Infelizmente, a universidade pública mais importante do Brasil não pode ser acessado por todas as pessoas. Então, desenhamos em conjunto esse curso, tentando trazer para o debate todas as áreas de gestão pública, transporte, educação, segurança. E os professores aqui presentes facilitaram, não só para que esse curso estivesse dentro da USP, mas para que ele estivesse fora da USP também. A nossa premissa, entrando em parceria com a EASH USP, era justamente quebrar as paredes da universidade e fazer com que essas reflexões fossem além. A gente teve presença forte da comunidade do entorno, as lideranças do entorno da USP, que ficam ali na Zona Leste, e hoje estão presentes aqui também. Gostaria muito de agradecer todas as lideranças presentes da Zona Leste. É uma honra estar com vocês aqui, da Zona Sul também. E atravessavam a cidade. Pois é. Nós também atravessávamos a cidade, às vezes, para colocar as aulas em pé. E de forma que esse material chegasse para todas as pessoas que pudessem e que, enfim, o maior disseminação, nós pensamos o curso também trazendo professores, trazendo pessoas de fora do âmbito da USP, né? Então, a gente trouxe o professor Zisman, da Unifesp. Eu tenho que colar, porque a pessoa fica nervosa, entendeu? Pessoas da Unesp, FGV, Mackenzie, outras organizações, como MOVE, Telos e IBAN. Olha o Dantas me dando cola. Ajudando, muito bem. Mas na escola do parlamento pode colar? Não é uma prova. Então, era muito gratificante fazer esse cross de conteúdo com as universidades, né? Não é sempre que a gente está numa faculdade que a gente consegue ter acesso a professores de outras universidades também. Eu queria deixar aqui bem o meu agradecimento, né, também pela Escola do Parlamento, por ter aceitado colocar esse material dentro da escola. Então, hoje, se você acessa Escola do Parlamento /cursos, e tem lá o curso de gestão pública, peço para vocês disseminarem esse material, que é super relevante. Tem ele também no nosso site, que é www.umbrasil.com. E, enfim, o curso era um curso livre, e até coloquei aqui que ele, na verdade, tinha o objetivo de garantir as noções básicas do conjunto de quesitos conceituais e legais necessário às atividades ligadas à gestão pública. Eu queria só fazer uma homenagem aqui a todos os professores que fizeram parte do curso, professores e professoras, que não puderam estar presentes hoje, foram convidados todos. E, então, o professor François Bremaecker, Rodolfo Fiore está aqui com a gente, o professor Valdemir Pires, o Marco Antônio Teixeira, o Carlos Alexandre Nascimento, o Roberto Aguni, o Germano Guimarães, Círio Biderman, Lacir Baldusco, está hoje com a gente, a professora Marília Lovison, o professor André Fontan, o professor Zisman, que está aqui com a gente também, a professora Tânia Pink, o Olavo Batista Filho, do Todos pela Educação, e, principalmente, com muita honra, o professor Fernando Coelho e o professor Humberto Dantas. Sem mais formalidades, queria agradecer toda a equipe Brasil, que ia todas as terças-feiras até a EASH USP filmar com muita classe, e fotografar e filmar com muita classe todas essas aulas, e só por conta deles, do processo de edição, fotografia, filmagem,
esse trabalho tem essa excelência visual que vocês podem checar aí nos vídeos, nos pendrives que estão na mão de vocês. A revista que vocês receberam também é parte do nosso material de 200 entrevistas, então essa revistinha tem um compilado só, então convido a todos para conhecer o nosso material no Facebook, que é facebook.com/canal1brasil, e no nosso Instagram, que agora a gente tem um Instagram. Enfim, fico aqui à disposição e estou muito feliz pelo convite, por ser a mulher dessa mesa e por, enfim, estar aqui celebrando o lançamento oficial, segundo lançamento oficial agora na plataforma da Escola do Parlamento. E a gente preparou um videoclipe para contar um pouco dessa trajetória. Espero que vocês gostem. Os municípios, de alguma maneira, doentes? Que doença é essa? E mais importante do que isso, que remédio poderíamos dar aos nossos municípios ou à situação dos municípios brasileiros? Aí quando você fala, bom, os municípios têm 14%, 17% do bolo. Mas como é que esse dinheiro se distribui? Temos um problema que é estrutural, mas dentro deste problema estrutural a gente tem que observar caso a caso. Se os documentos exigidos já são produzidos obrigatoriamente, se disponibilizar na internet é muito fácil, a pergunta é, por que isso não acontece? Que um dos primeiros problemas que a Controladoria Geral do município de São Paulo identificou foi o chamado escândalo da máfia do ISS. São 100 contratos assinados. Então já existe um acúmulo. Apenas como referência, no Reino Unido, que é considerado o berço das PPPs, tem pouco mais de 700 projetos. É interessante porque o servidor público, quando sai do governo, ele é um cidadão. Ele usa todas essas ferramentas com a maior tranquilidade. Usa o WhatsApp, usa tudo isso. Agora, por que dentro do governo eu não faço isso? Eu não uso isso? Se o governo não consegue dar essa resposta, a gente começa a ter uma crise de representatividade. A maneira que sempre se faz isso é não escapando do carrocentrismo. O planejamento se dá pela vontade política, né? Porque grande parte do que você prevê no planejamento não dará resultado na sua gestão. O sistema público de saúde brasileiro fez uma aposta constitucional, né, de ser um sistema universal de direito à saúde. A grande questão é que ele é um sistema em permanente disputa, né? Uma disputa muito forte de saúde como mercadoria. Não é mais justificado você investir em cultura por si só. É como se a cultura estivesse sempre tendo que socorrer outra área. Não há política local possível no século XXI que não leve em consideração a sustentabilidade como eixo central de todas as políticas públicas. O debate sobre segurança pública no Brasil hoje, ele está extremamente amarrado à questão policial. A questão do acesso hoje para os municípios brasileiros não é mais o grande desafio, ainda que seja importante sim fechar esse capítulo um tanto quanto vergonhoso da história brasileira enquanto educação, universalização da educação. Esse paradigma é do século XX, da especialização técnica burocrática, ele já ficou para trás. Um dos principais temas hoje em recursos humanos no setor público brasileiro, diante da crise econômica e financeira, é o replanejamento da força de trabalho. Saiu muito do âmbito teórico, né? E quando você tem a oportunidade de discutir a prática com os atores que estão na ponta, você tem uma outra dimensão da aplicabilidade dessas teorias que você aprende dentro da sala de aula. Vieram pessoas de diferentes vertentes que acreditam que os problemas podem ser enfrentados de diferentes maneiras, mesmo alguns problemas que são correlatos. A gente tinha aqui a visão do especialista, a visão nossa de estudante sendo preparado e a visão da sociedade. Então ficava muito mais rico o debate, sai um pouco do papel e vai para o âmbito mais construtivo das ideias. Então você partir de ideias amplas e trazer isso para a realidade do município, que é onde você vai conseguir fazer diferença
na vida do cidadão. As pessoas, elas vivem nos municípios, né? Não no estado, não na federação. Elas têm esse contato maior dentro do município. Bom, é isso. Então tem até um tutorial ali no site onde está, mas tem no YouTube também, como o Dantas falou. Também queria agradecer as pessoas que estão acompanhando, né, no site da Câmara, a gente está tendo um streaming. E queria abrir a mesa para os nossos convidados, ilustres convidados, fazerem uma exposição aí sobre a temática abordada durante o curso, durante as suas aulas. Uma exposição, Dantas falou entre 15 e 20 minutos, eu não sei se ele vai controlar o tempo, o que ele vai fazer. Mas é isso, então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e todas. E, Rodolfo, se quiser começar... A queima-roupa, assim, ok. É. Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Cumprimentar aqui meus colegas professores e amigos. É um prazer falar para vocês. Eu não vou falar muito do que está na aula, porque no fim está lá na aula. Depois vocês podem ficar à vontade e assistir. Eu vou comentar um pouco, passar um pouco sobre o que eu falei lá, e fazer 3 momentos de fala aqui de algumas reflexões que a gente tem tido na empreitada que a gente se dispôs lá na organização que eu trabalho. Então, basicamente, eu sou um engenheiro, tenho um mestrado em desenvolvimento econômico e há um tempo eu estou tentando ajudar nessa organização que eu estou, municípios de pequeno e médio porte, a pensar minimamente em como resolver os problemas que eles têm. E para começar essa fala, eu vou contextualizar um pouquinho o que a gente está falando, né? No Brasil, a gente tem aproximadamente 5.570 municípios, 97,3% desses municípios têm menos de 200 mil habitantes e aproximadamente 90% desses municípios têm menos de 50 mil habitantes. Se a gente for pegar a população desses 97%, é quase metade do país. Então, apesar de termos cidades super importantes no Brasil, como São Paulo, Campinas, Guarulhos, a gente tem, sim, muita gente vivendo em cidades de pequeno e médio porte. Se a gente for colocar, é quase metade da população. Se a gente olhar para esses municípios e a gente pegar a formação dos funcionários comissionados dessas cidades, com menos de 200 mil habitantes, nem 50% dos funcionários comissionados, que teoricamente é a elite do servidor ali que o prefeito traz para ajudar a implementar os planos de governo, nem 50% tem formação superior completa. Então, é bastante crítica a situação. Se você vê a situação dos prefeitos, é a mesma coisa, nem 50% tem formação superior. Se a gente começar a olhar, beleza, como é que está a mão de obra, né, nesses municípios? Alguns dados, tem vários municípios no Brasil que não tem um engenheiro. Não é na administração, é no município não tem um engenheiro. E para muitos projetos que você precisa aprovar numa prefeitura, que você precisa tocar ali no dia a dia, você precisa de um engenheiro. Você não tem, na maioria dessas prefeituras de pequeno e médio porte, uma capacidade de atrair pessoas. Por quê? Primeiro, trabalhar no setor público. A gente aqui talvez seja uma exceção, mas não é nada sexy. Ninguém fala, nossa, quando eu crescer eu quero ser gestor de convênios lá no meu município. Meu sonho é ser gestor de convênios. Eu, pelo menos, nunca presenciei isso. Você não tem salário para atrair as pessoas. Normalmente você tem uma fuga de cérebros do interior para a capital. Você não tem políticas federais bem estruturadas que ajudam os municípios a atrair pessoas para o interior. Então, a situação é um pouco complicada quando você olha e quando você caracteriza minimamente esses municípios que eu estou falando. Então, essa é uma primeira reflexão que eu gostaria de fazer. E eu vou deixar essa reflexão de lado. Uma segunda reflexão é
a lógica dos problemas que esses municípios enfrentam. Não sei se... e aí eu vou tem quando a gente pensa em município, a gente está pensando num território, certo? Nesse território, tem várias pessoas, várias organizações, várias instituições que estão interessadas no desenvolvimento desse território, certo? Então a gente tem ali organizações sociais, a gente tem empresas, a gente tem a sociedade civil, a gente tem administração pública, municipal, estadual, federal, enfim. Pensa que tem uma região, e a gente tem nessa região uma série de atores que estão tentando contribuir para o desenvolvimento daquela localidade. Então, esse é um ponto. E quando a gente olha para o tipo de problema que os municípios enfrentam, e aí é uma reflexão que eu venho fazendo, a gente tem, e eu vou classificar aqui, pegar um conceito da Zimmermann, de três tipos de problemas, né? Problemas simples, problemas complicados e complexos, que esses municípios têm que enfrentar no dia a dia. O problema simples, eles falam, é normalmente um problema que é resolvido facilmente, através de uma receita de bolo, pessoas pouco qualificadas, e uma vez que você resolveu esse problema, você consegue resolvê-lo com certa frequência e atingir bons resultados, como se fosse fazer um bolo mesmo. Você não precisa de gente muito qualificada para fazer um bolo, a mão de obra não é tão elaborada, você tem ali uma receita que você segue e você chega em bons resultados na maioria das vezes. Então esse é o problema simples, certo? A gente tem um problema que chama um problema complicado, que é como se fosse fazer um avião. Fazer um avião, você precisa de uma receita muito mais elaborada, você precisa de mão de obra muito mais qualificada, os produtos são elaborados. Mas a gente, como sociedade, sabe fazer avião, certo? A gente faz avião e a gente repete a receita e o avião sai voando. E tem uma terceira classificação que são problemas complexos. Esses problemas normalmente não são resolvidos através de uma receita, você pode ter a mão de obra qualificada que for, você pode ter todos os ingredientes, e o exemplo que ilustra isso é como se fosse criar uma criança. Quando você cria uma criança, você pode ter criado 20 crianças já, você pode ter todas as receitas, lido os livros, contratar os melhores professores, você não sabe muito como é que isso vai acontecer. Um problema complexo você resolve no caminho, né? Você vai caminhando, é como se fosse uma família prestando atenção na formação de uma criança. Vai dando um problema aqui, vai dando um problema ali, você vai utilizando de vários métodos para corrigir. Por que eu estou falando isso? Porque se lá atrás, como sociedade, a gente tinha vários problemas simples para resolver, hoje em dia a gente tem muito mais problema complexo. Então, quando você olha para o tipo de problema que um município tem para resolver, esse problema é, na média, um problema bem complexo. E aí tem várias teorias que estudam já como que a gente resolve problema complexo. A primeira coisa que eles falam, assim, quando você vai resolver esse problema você tem que assumir de cara que você não sabe a solução a priori. Isso exige muita humildade. E aí, quando eu começo a pensar nisso, eu começo a pensar quando eu falei lá atrás, os atores de desenvolvimento, né? Tinha prefeitura, administração municipal, empresa. O principal ator é a administração, e a administração municipal no município de pequeno porte é o principal interessado em desenvolver. Então a gente fala, poxa, tem um monte de problema complexo, de um lado. E por outro lado, eu tenho uma administração municipal, eu começo a refletir. Será que os nossos prefeitos eleitos, vereadores, secretários, têm uma postura, e aí só para pensar num dos elementos, né, de assumir que não sabe a solução para os diversos problemas que eles têm e tentar trazer pessoas para ajudá-los, fazer um bom diagnóstico, ou será que os nossos prefeitos estão cheios de solucionismos e sempre quando são demandados, eles normalmente tentam falar uma solução, saem implementando as coisas? Como é que é? Como é que é o nosso prefeito hoje, né? Será que não só o prefeito, mas a gente como sociedade está preparado e tem a humildade necessária para um governante que a gente colocou lá e votou, e a gente fizer uma demanda e ele falar, não sei como resolve, a gente está preparado para não julgá-lo e falar, poxa, esse cara aqui eu acabei de eleger, ele tinha que resolver o problema. Então, essa é uma segunda reflexão que eu faço de qual que é o tipo de problema que o município tem e se as pessoas que estão lá
elas estão conseguindo ter uma postura e ter um espírito de engajamento para resolver problemas complexos. Segunda coisa. E uma terceira reflexão um pouco mais rápida para terminar é: quando a gente olha no sistema federativo brasileiro, os municípios são responsáveis, independente se ele tem 3 mil, 5 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, eles são responsáveis por operar os mesmos serviços. E tem um autor que chama Prudhomme, que ele fala o seguinte: em países onde você não tem, países de desenvolvimento, você não tem capacidade institucional local, você não tem capital social na localidade em níveis adequados, quando você descentraliza serviços, quando você descentraliza orçamento, essa coisa não dá muito certo. Porque no município você tem vários tipos de serviços sendo prestados. Você tem desde a zeladoria, né, a coleta do lixo, coisas mais simples, mas você também tem que operar uma saúde, você tem que operar uma educação, você tem que fornecer creche para a escola. E estes serviços, nesse outro lado aqui, que é saúde e educação, são serviços altamente complexos. E quando você não tem capacidade institucional para resolver esses serviços, é melhor você não descentralizar. Existem teorias contra, teorias a favor. Eu sou mais, eu acredito mais nessas, que a gente ainda não está no momento, talvez, de descentralizar algumas coisas. Então, essa é a terceira reflexão que eu faço. A gente tem em município muito serviço muito complexo para ser operado, sem muito capital social, sem muita capacidade institucional nas organizações que estão ali presentes para resolver esses problemas. Então, será que da forma como a gente está hoje é o melhor modelo? Não. Será que os nossos gestores estão preparados para olhar para esses problemas? Será que a gente, como sociedade, está preparado para ter humildade, entender que eles não estão preparados e vamos trabalhar junto ao invés de só apontar o dedo? E terceiro, será que faz sentido esse pacto federativo do jeito que ele está, com a distribuição de recursos do jeito que ela está? Como é que a gente consegue reverter isso? Então eu coloco algumas perguntas, e aí vou ser mais breve que 20 minutos, Humberto, para passar a palavra para vocês e deixar depois para o debate. Então é isso, muito obrigado. Engenheiro, né? 11 minutos. Pode. Vamos? Ligou. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer e cumprimentar aqui Humberto, em nome de quem eu cumprimento os demais componentes da mesa, a todos os presentes. Olha, primeiro que o tema que foi desenvolvido aqui, para que nós pudéssemos nos pronunciar, ele é absolutamente importante, ele é contemporâneo e faz com que a gente possa refletir sobre a nossa própria realidade. Quando eu estava aqui ouvindo essa questão da gestão pública, e, sobretudo, a qualificação dos prefeitos e o seu papel, né, nós temos que começar a entender que, no momento em que estamos vivendo, agora no século XXI, nós precisamos de um outro perfil de gestor. Nós não precisamos mais de um gestor que simplesmente administre a zeladoria urbana, a zeladoria do município, né? Nós precisamos de alguém que possa efetivamente promover o desenvolvimento, seja fomentador desse processo de desenvolvimento local. E não se dá, e não é possível desenvolver sem um certo planejamento. Não é possível você administrar mais uma cidade ficando por conta da discricionalidade de um gestor público ou de uma administração. Não é esse o papel, né, de um gestor público que tem a finalidade maior de amparar a imprevisibilidade da vida. Essa é a questão fundamental para quem vai administrar uma cidade. E também fica muito difícil você tratar desse tema sem você dividir, sobretudo o Brasil, em cidades grandes, cidades médias e cidades pequenas. Como é que você vai comparar uma gestão em São Paulo, sem demérito nenhum, mas com uma gestão de uma cidade como São Lourenço da Serra, que
que é da Grande São Paulo, que sofre os problemas da metropolização, do processo de metropolização da Grande São Paulo. Entretanto, tem 16 mil habitantes, enquanto São Paulo tem 20 milhões. Mas é a mesma legislação que rege essas duas administrações. Uma cidade com poder econômico como São Paulo, absurdo, e uma cidade tão frágil em área de manancial, uma dificuldade enorme de administrar, como São Lourenço da Serra, por exemplo. Que poderia citar qualquer outra cidade. Então nós temos que tratar a administração, eu acho, que de forma distinta. Né? E nós estamos vivenciando um processo que poucos sabem, ou quem sabe não tem se pronunciado a respeito, um processo de formação de uma macrometrópole. Que até os anos 80, as nossas cidades, sobretudo na região metropolitana, ela tinha uma como que eu vou dizer, uma definição clara, né, que dividia entre os municípios. Os municípios não estavam ligados. Né? Os municípios da Grande São Paulo, eles não, a sua área urbana, né, não estavam todas, não havia conurbação urbana entre as cidades. Entretanto, a partir dos anos 80, com a crise econômica e a pulverização das indústrias, sobretudo num raio de 200 quilômetros da capital, né, você mudou completamente a configuração do município de São Paulo e dos municípios no seu entorno. Então você tem uma planta produtiva em Jundiaí, mas a gestão fica em São Paulo. Então você tem, né, e quando se faz essa mudança da indústria ou das empresas para o interior, que vai para uma planta produtiva, vai com outra tecnologia. Então você contrata mão de obra qualificada lá, você tem a gestão aqui, mas você cria uma massa de mão de obra que não está preparada para isso, gerando desemprego e partindo para a economia informal. Então você muda a conformação e a função, né, das cidades como um todo. Hoje essa macrometrópole, ela faz parte de uma única cidade com administrações diferentes. Por exemplo, a mancha urbana de São Paulo para se unir com a de Campinas, faltam apenas 12 quilômetros. Está aí. E caminha esse desenvolvimento sentido Bragança rumo a Belo Horizonte. E esse desenvolvimento também segue para São José dos Campos rumo ao Rio de Janeiro. Então você tratar dessa questão de um município dentro desse processo é muito diferente de você discutir o desenvolvimento e o plano e o planejamento no município do interior de São Paulo, que deve ter as suas relações regionais, mas que não é tão acentuada como essa que nós estamos vivendo na região metropolitana de São Paulo. Portanto, e concordo, a situação é muito mais complexa do que simplesmente você eleger um prefeito. Porque você tem um problema legal, da legislação, da administração pública burocrática, lenta, né, até certo ponto ineficiente. Você tem um problema do compartilhamento dos recursos, né, e só o compartilhamento não resolve, mas você tem que ter um compartilhamento subsidiário, porque senão os municípios com mais condição, com mais infraestrutura, vai ficar cada vez mais rico, e os municípios com dificuldades administrativas, municípios dormitórios, que cresceu na periferia das grandes cidades, continuarão mais pobres. Então você tem que ter um partilhamento com uma outra visão, não simplesmente repartir o dinheiro, né, que na maioria se concentra no governo federal, entre municípios do jeito que está hoje. Isso certamente não dará resultado. Por outro lado,
Nós também, e aí eu falo como arquiteto e urbanista, nós, e aí eu faço uma meia-culpa, né? Nós pensamos a cidade ainda nos parâmetros urbanísticos do século passado, né? Do urbanismo moderno, da separação de funções. Sendo que a cidade é uma cidade integral, é uma cidade para todos. Qual que é a riqueza de viver numa cidade? Você está aqui na Câmara de São Paulo, você sai, você compra um jornal, você toma um café na esquina e vai embora para casa. Essa deveria ser a essência da cidade. Que não há forma melhor de se morar do que na cidade. Não há outra forma de se morar do que na cidade. Onde você tem o convívio, você tem as relações pessoais, você tem a prestação de serviço. Então a cidade deveria ser integrada. E ainda pensamos em nossas pranchetas, né, as cidades como se pensava no século passado, por meio do planejamento modernista, da separação de funções. Então você tem o zoneamento para habitação, aqui você tem a área industrial, você tem a zona que você pode desenvolver comércios e serviços. Isso não funciona mais. Não funcionou, nunca funcionou, e agora pior ainda, né? Portanto, você gerenciar uma cidade, você ser o gestor de uma cidade, ela é muito mais complexa do que simplesmente aparece nos meios políticos, sobretudo no período eleitoral. Quando o grande desafio de um gestor seria simplesmente colocar a cidade para funcionar. Quem conseguir fazer isso já está fazendo um trabalho absolutamente excepcional. E o que é uma cidade para funcionar? Você tem um sistema de transporte que funcione, você tem médico no posto de saúde, você tem remédio que você possa atender bem a comunidade, você tem escola de qualidade, você tem a limpeza pública. Quem conseguir fazer isso, já está fazendo muito. Precisamos parar com o fura-fila e essas mágicas, né, eleitorais que não resolvem. Eu, pessoalmente, tendo a votar uma pessoa que chega e fala, olha, eu vou lutar para que a cidade funcione. Simplesmente isso. A pessoa que tiver a coragem de dizer isso no processo eleitoral, certamente a probabilidade, né, de receber o meu voto é grande. Porque ele está sendo honesto, não apenas consigo mesmo, mas com o próprio eleitor que vai elegê-los. Então, eu não quero me estender mais, mas eu acho que está na pauta hoje, sobretudo, a discussão do desenvolvimento dos municípios e das cidades. Porque, de fato, isso se confunde, né? Cidade e município. Aqui no Brasil não tem uma separação muito clara disso, né? E nós continuamos num processo de transformação, né? Num processo acelerado de desenvolvimento tecnológico, do sistema de informação, da internet, como foi dito aqui, passou aqui no vídeo, do WhatsApp, de tudo, e o governo não utiliza isso como instrumento de gestão, né? E nós ainda pensamos a cidade do século passado. Sendo que nós temos que pensar a cidade, né, contemporânea de outra forma. Aí vocês vão me perguntar, espero que não pergunte, mas certamente virá, né? Como fazer? Não sei. Porque eu acho que isso tem que nascer de dentro para fora. Porque cada cidade e cada região tem a sua peculiaridade. Portanto, todo esse processo de desenvolvimento ele tem que nascer de dentro para fora. Junto com a comunidade, junto com as conversas, com o planejamento, né? Parar com essa discussão do urbanesco, onde você vai numa discussão de um plano, ou de um plano diretor, ou de um processo de desenvolvimento, a terminologia utilizada, poucos conhecem porque não são da área, então você fica falando em eixo de desenvolvimento, em taxa de ocupação, né, em coeficiente de aproveitamento, né? Vamos traduzir isso por uma linguagem que possa ser acessível a todos, né? Como, por exemplo, um trabalho que o Cândido desenvolve em várias cidades, que é o planejamento de bairro,
Você discute essencialmente qual a dificuldade que a pessoa tem lá na ponta, né? A pessoa que não tem uma linha de ônibus de transporte para chegar ao trabalho, ela não está muito preocupada com os eixos de desenvolvimento da tecnologia, né, do aprimoramento do sistema. Ele não tem transporte. Então, essa conversa para ele vai ficar sempre para segundo plano. E você tem que estabelecer aqui níveis de planejamento. O macro, né, e o local. Eu acho que, a partir do momento que começar que sejam integrados, a partir deste momento, eu acho que nós vamos ter a possibilidade de ter uma cidade mais justa, mais igualitária, né, que ela possa ter um desenvolvimento mais abrangente, né, um desenvolvimento onde seja consolidado de igual, né, da Zona Leste para a Zona Sul, no centro, no norte, né. Eu acho que esse é o grande desafio. Isso só será possível com a reflexão, mas, sobretudo, com a participação. Eu tenho notado, para encerrar minha fala, agora eu vou parar mesmo, né, eu tenho notado em que se fala muito, se discute muito no Brasil, mas ninguém fala das cidades. Os governos, sobretudo o federal, têm o Ministério das Cidades, mas que pouco contribui para o desenvolvimento da cidade. Você liberar recurso para uma ponte, você vai resolver um problema local. Enquanto nós deveríamos estar pensando, efetivamente, de um Ministério de Cidades, ou de um ente, né, público, que possa fazer o planejamento estratégico regional e metropolitano. Porque os nossos problemas são metropolitanos e são regionais. Você não resolve o problema do lixo você criando simplesmente um aterro sanitário em cada cidade. Nós teríamos aqui em São Paulo, quantos? 645 aterros sanitários. Você teria 645 tratamentos de saneamento, tratamento de esgoto, captação. Nós temos 645 estações ou reservatórios de água para abastecer os municípios. Então, são questões que a gente precisa começar a discutir. Em 88, nós tivemos a Constituição, que eu acho que já foi um grande avanço, que deu poderes ao município. Poucos municípios no mundo têm a autonomia que o município no Brasil tem. Entretanto, essa autonomia, que é importante e é fundamental, ela não pode se sobrepor aos interesses metropolitanos e regionais que comungam a melhoria de vida do todo. Portanto, eu acho que esse é um desafio que nós temos que discutir e acho que o trabalho que está sendo feito aqui, com o Humberto, com a Paula, com o professor Fernando, acho que é fundamental para a gente começar a formar, não uma opinião especificamente, mas levantar essas questões para a maior parte da população que não está atenta a isso. Muito obrigado. Obrigada, professor. E estou gostando desse aqui, viu, Danta? Você ficar com saudade do microfone, você pede. Ainda, eu acho que vale... vou até fazer uma reflexão em cima aqui sobre o gestor que fizer a cidade funcionar, o gestor que vale, né? Ainda tem uma reflexão que vai além, que é a cidade funcionar para quem, né? Tem essa também, né? Então, eu acho que mais do que... A gente tem que... Você citou as palavras justiça e igualdade, né? Então, funcionar para todos, hein? E queria chamar agora à mesa o professor da Unifesp, o Zisman, eu não sei, Neyman, Zisman Neyman. Só fazer uma observação antes. As pessoas que chegaram, peço a gentileza, se não o fizeram quando chegar no final, façam de assinar a lista, por favor, até porque a gente possa emitir certificados, enfim, de participação. E um segundo ponto, algumas pessoas chegaram, talvez um pouquinho depois que a gente tinha começado, e não receberam a informação. E aí, às vezes, não ocuparam as cadeiras porque viram ali uma sacolinha e falaram, puxa, deve ter alguém sentado aqui. Não, essa sacolinha é presente. Tem uma sacolinha para cada um
se porventura alguém sentou numa cadeira que não tem a sacolinha, depois a gente tem algumas aqui, óbvio, que a gente pode entregar, mas é uma sacolinha para cada um, e dentro dessa sacolinha tem um livro do Brasil, tem um simpaticíssimo marcador de livro e tem um pendrive com todas as entrevistas, né, disponível para vocês. Então, a sacolinha não é de alguém que, porventura, foi ali tomar uma aguinha, mas a sacolinha é de quem está ocupando o assento. Beleza, pessoal? Então, sintam-se à vontade, as sacolinhas são de vocês, são nossas as sacolinhas aqui. Beleza? São de presente. A gente ia passar sacolinha no final, mas... literalmente, né? Professor Zisman, por favor. Pois não. Imagina. Bom, boa noite a todas e todos os presentes. Eu confesso que eu não preparei exatamente uma fala tão técnica e bonita como os meus antecessores aí, aqueles que me antecederam, mas vou falar um pouco sobre a minha participação nesse projeto, fazer alguns agradecimentos e contar de maneira geral o tema que me foi provocado a conversar durante a entrevista que está gravada ali, e o que me surpreendeu, né, de certa forma, do porquê ela está presente, justamente nesse contexto, me surpreendeu positivamente, e é isso, contar um pouco da felicidade que eu tive de participar desse projeto e agradecer especialmente aos professores, o Fernando, Humberto, a Paula, pela possibilidade de ter contribuído de alguma forma aí para construir um Brasil melhor, certo? Bom, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo nesse momento, a Unifesp, para quem não conhece, mas eu tenho uma matriz na USP e eu, na verdade, frequentei a USP durante 19 anos consecutivos, como aluno em diversos níveis, de técnico até o segundo doutorado, foram 19 anos. Então eu tenho uma familiaridade muito grande com a Universidade de São Paulo, sou filho da Universidade de São Paulo, de certa forma. Atualmente, agora, já passei pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Durante 6 anos atuei na Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba. E agora, há 4 anos, por transferência, eu estou aqui no campus de Diadema e também no campus São Paulo da Unifesp. Por que eu estou contando essa história toda? Porque me surpreendeu, né, esse tempo todo que eu estive e tenho contato com a universidade, me surpreendeu sempre negativamente o quanto a universidade está distante da realidade da sociedade civil. Dentro dos muros da universidade, em todos os níveis, a gente discute todos esses problemas que estão, na verdade, fazendo parte da vida de cada um de nós, cidadãs e cidadãos do Brasil, mas esses debates, discursos, essas pesquisas e estudos normalmente ficam circunscritos ao universo da própria universidade. Quando muito, vira um livro aqui, um artigo ali, um evento, um congresso, um seminário. Raramente a universidade se propõe a produzir, dialogar diretamente com quem precisa, que é a sociedade que a financia, de certa forma. Estou falando da universidade pública, né? Então, eu quero parabenizar o professor Fernando, especialmente, né, que está vinculado à Universidade de São Paulo, a EASH, pela iniciativa, e a Humberto, que participou diretamente, pela coragem de certa forma, produzir um curso que é interno da universidade. Eu entendo que era uma disciplina, me parece, da universidade, né? Mas, ao mesmo tempo, está preocupado com que isso se transforme num produto assimilável para a sociedade civil, né, que possa contribuir para a transformação do Brasil. Então, isso merece já um destaque bastante especial. Eu gosto muito de falar sobre isso, quando posso apontar boas iniciativas da universidade que dialogam. Porque a minha luta interna nas universidades, todas essas que eu contei, foi o tempo todo como é que ela rompe esse muro e como é que ela aproxima a sociedade para dentro dela e ela para fora da sociedade. Conto que atualmente, até para puxar o tema que foi o tema da minha entrevista, atualmente eu estou envolvido num projeto, tenho a felicidade de ter recebido da reitoria da Universidade Federal de São Paulo a incumbência de coordenar uma comissão que está implantando um campus novo da universidade na Zona Leste de São Paulo. Seremos parceiros e vizinhos da EASH, aprendendo muito com a experiência da EASH, consertando os defeitos que a EASH tem, aprimorando os acertos da EASH, enfim, é uma experiência que a gente tem que louvar e aprender com ela. Estamos implementando na Zona Leste, na Avenida Jacupé, um novo campus, cujo nome oficial é exatamente Instituto das Cidades. E a ideia deste campus é que todos os cursos que ali serão criados, já tem 7 cursos aprovados pelo Conselho Universitário, já estão sendo realizados os primeiros concursos de professores. A ideia é que todos os cursos dialoguem e conversem sobre os problemas de elaboração, construção, planejamento das cidades do século XXI. Todos os cursos, as oficinas, os projetos pedagógicos, as salas, o próprio prédio, enfim, o campus como um todo,
estará voltado para debater com a sociedade e a sociedade civil da Zona Leste, principalmente. Tem participado desde o início desse processo de construção, ativamente, né, participando dentro da universidade da construção dos projetos pedagógicos, de toda a linha que vai ser adotada por ali. E nós estamos tentando justamente construir um campus em cima de tudo isso que a gente está vendo que a IASH está querendo fazer e está conseguindo fazer, que é abrir, abrir, abrir. E a cidade é o tema do momento. Agora, mais do que isso, aí aproximando então o tema da entrevista, não é qualquer cidade que nós estamos falando. Vou pegar a fala dos dois antecessores. Sendo problemas complexos e pensando que as cidades têm que se desenvolver igualmente, nós temos que qualificar que desenvolvimento é esse. O que nós entendemos por desenvolvimento quando estamos falando do século XXI? Estamos falando só em desenvolvimento econômico? Estamos falando só em dinheiro? As cidades têm que ficar igualmente ricas? Mas será que ficar igualmente ricas garante qualidade de vida para todos? Como é que fica a questão social numa cidade rica? E como é que fica a questão ambiental numa cidade rica? Como é que fica a integração num sistema complexo dessas diversas dimensões de uma cidade? Então, quando a gente está pensando no planejamento de uma cidade do futuro, não há como pensar de maneira isolada. Vamos primeiro desenvolver, para depois cuidar da população na parte social, para depois, se der tempo e sobrar alguma coisa para preservar, pensar na questão ambiental. Como que uma política de saneamento está integrada com uma política de saúde, integrada com uma política de transporte, com uma política de mudanças climáticas? Como que esses sistemas dialogam como um todo? Isso tudo tem que fazer parte da gestão pública. Um gestor público no século XXI, principalmente das grandes metrópoles e de todas as cidades de maneira geral, não pode tratar a administração pública de maneira isolada. Ele tem que se qualificar para compreender que um problema dialoga com outro e, portanto, a gestão tem que ser integrada. E é isso que nós chamamos, um termo de uma palavra horrorosa, enorme, feia, que ninguém entende, que é o que nós chamamos de sustentabilidade. Quando falamos em sustentabilidade, estamos falando não só da questão ambiental, estrito sensu, propriamente dita, natureza, cuidado com os rios, cuidado com o solo, cuidado com o ar. Quando falamos em sustentabilidade, estamos falando de uma visão de que, no futuro, tudo precisa estar integrado. O social tem que ser a prioridade, mas esse social só será satisfatório para todos, só haverá qualidade de vida para todos, se a questão ambiental estiver equacionada e se a economia for justa e distribuída para todos as benesses do desenvolvimento econômico. Quando tratamos tudo de maneira integrada, é que nós estamos falando em sustentabilidade. Portanto, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu tive a oportunidade de dar uma palestra agora no sábado, numa organização que eu participo. Rodrigo estava lá, Juliana estava lá, tinha um pessoal que estava lá. E eu estava com uma dificuldade, e ainda tenho essa dificuldade, de traduzir certos termos que a universidade, que a academia gosta de desenvolver, sustentabilidade é um deles, para uma linguagem comum, né? E aí eu estava com esse desafio na sexta-feira à noite, como é que eu vou amanhã, sábado, falar para um monte de gente que são líderes de empreendedores de várias entidades da sociedade civil, líderes de ONGs, gente de comitês, enfim, era um pessoal altamente qualificado. Como é que eu vou explicar o que é sustentabilidade de novo, de modo que eles entendam? E eu fiquei pensando nisso na sexta-feira, e tem a ver com a gestão das cidades, na verdade, e me ocorreu uma coisa muito simples, né? Que são as diversas dimensões da vida das pessoas. Se eu perguntar para qualquer cidadão ou cidadã, e aí eu botei umas bolas para ilustrar isso aí, poderia até mostrar para vocês, mas deixa para lá. Veja só, o que é mais importante num relacionamento de duas pessoas? Estou falando de casais, seja lá qual for a conformação do casal, o arco-íris vale qualquer cor, tá? É mais importante o amor? É mais importante o sexo? Ou é mais importante a amizade? Essa é uma pergunta boa, né? O que é melhor num relacionamento? Amizade de um lado? Pô, então, mas sexo e amor não é importante? É um componente, pois é. Amor é importante, tem gente, o amor é importante. O sexo também é bom, né? Também acho que é um elemento fundamental. Põe os três, exatamente. Quando estamos falando de relacionamentos humanos, essas dimensões, ora as pessoas estão amando, apaixonadas, o amor é acima de tudo melhor. Ora as pessoas estão taradas, estão com tesão, o sexo é importante. Ora elas têm uma relação de companheirismo muito forte, estão tratando de amizade, mas o equilíbrio entre esses três lados é que compõe um relacionamento. O que é mais importante para um ser humano? A razão, a emoção ou a intuição? O que é melhor para um ser humano? O que faz ele ser mais ser humano? Pensa, vale a mesma lógica. O que é mais importante das relações sociais? É mais importante o individualismo? É mais importante a solidariedade, o altruísmo? Ou é mais importante a cooperação?
Tem hora que tem que ser para mim, tem hora que ser para o outro, tem que ser todos... Enfim, qualquer dimensão da vida das pessoas, se vocês forem pensar, existem várias dimensões possíveis que têm que ser equacionadas para que o equilíbrio seja o resultado final interessante. Quando falamos em sustentabilidade, estamos falando exatamente da mesma coisa. Nós temos que pensar em economia, sim, temos que pensar na questão ambiental, estrito senso, natureza, ar, água, e temos que pensar no bem-estar das pessoas, no social, na inclusão, na igualdade, na fraternidade, uma série de questões. É muito simples imaginar, e, portanto, a gestão pública não pode se dar de maneira diferente. O que é mais importante? Transporte? É mais importante saúde? É mais importante educação? É mais importante tudo ao mesmo tempo. E como equalizar o que está precisando de mais atenção num certo momento? Ok, vamos fazer prioridades. Mas em outro momento essa prioridade não pode ser a única. Porque uma coisa que você prioriza, você deixa de priorizar outras. E aí pode desequilibrar. Então temos que fazer uma gestão, e aí sim uma gestão moderna, uma gestão de século XXI. É isso que defende a ideia de sustentabilidade, foi isso que a gente tentou conversar um pouco na nossa entrevista. Eu agradeço pessoalmente então, aqui a oportunidade de todos estarem ouvindo mais uma vez. Acho que a ideia é conversar um pouco e, eventualmente, se vocês não entenderem o que é mais importante, se é amor, sexo ou amizade, a gente pode fazer um debate em cima disso, que vai ser bem mais interessante. Tá bom? Obrigado. Professor Coelho, que nos deu a oportunidade maravilhosa de expandir os muros da universidade e entrar na... Você não vai fazer nenhum comentário após a fala? Nossa, não, é que eu estou confusa ainda sobre... A gente vota no final. Muito bem. Só para lembrar que a ideia é a gente realmente abrir para fazer uma conversa, então, no fim aí, quem quiser perguntar. Professor Coelho. Muito bem. Então, boa noite a todos e a todas. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao convite da Escola do Parlamento, presidida pelo amigo e colega Humberto Dantas. Nós estamos realizando pela segunda vez o lançamento do curso Digital e Livre, né? Gestão Pública Municipal, Desafios e Boas Práticas no Brasil. Curso esse que, com muita honra, nós recebemos no primeiro semestre no campus da USP Leste, na nossa escola, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, onde nós temos o curso de graduação e mestrado em Gestão de Políticas Públicas. E tudo isso só foi possível, né, pela iniciativa do professor Humberto, com a parceria da Brasil, né, e nós, na universidade, então, tivemos essa oportunidade de receber essa iniciativa e essa parceria, o que é muito bem-vindo, né? Como foi colocado inicialmente, geralmente a universidade pública, e vários já apontaram para isso, fica um quanto tanto afastada da sociedade, e dentro dessa disciplina nós procuramos, então, inovar, colocando um conteúdo à disposição para além da sala de aula, e esse é o objetivo desse lançamento hoje, né? Um conjunto de 13 vídeos com especialistas das mais diversas universidades, gestores públicos, profissionais, né, que abarcam tanto a área meio quanto a área fim da gestão pública municipal, e que nós não temos dúvidas que esse conteúdo será de muita valia, né, para quem assistia, sejam pessoas da sociedade civil, que participam direto ou indiretamente da gestão pública, em conselhos gestores, ou exercendo controle social, né, cumprindo um papel, né, de representante das suas comunidades, na interlocução com o setor público, sejam gestores públicos, né, municipais que trabalham nas mais diversas áreas, né. E para nós foi um motivo de orgulho a IASH, então, ser escolhida por essa iniciativa proposta pelo Humberto, e a Brasil, né, vir com o seu know-how para nós ofertarmos, né, este curso. Muito bem. Eu falei dentro do curso, na última aula, aula 13, sobre recursos humanos no setor público. Antes, porém, eu acho importante dizer por que a gestão pública municipal, né? Nós estamos a completar, em 2018, 30 anos da Constituição Federal. Uma Constituição que tornou o município um ente na nossa federação, né? Trouxe para o município, além dele se tornar um ente, uma autonomia que, como já foi apontado aqui, poucos municípios têm, né, em outros países, e também mesmo nos países que apresentam sistema federativo.
Nós acreditamos que é a hora e a vez da gestão pública municipal, né? Na década de 90, nós discutimos modernização da administração pública na União, né? Começando pelo Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Nos anos 2000, né, a continuar esse processo no governo federal, nós começamos a discutir modernização administrativa nos governos estaduais, cada um, né, seguindo o exemplo do governo federal, começa a levar a cabo processos de reformas administrativas, e agora estamos, né, na segunda década desse século e não temos como passar adiante sem discutir reformas administrativas nos municípios. E aí discutindo isso de forma ampla, né? Quando falamos de reforma administrativa, nós estamos falando sobre como os municípios passam a ter uma capacidade estatal, né, que seja aderente para ele poder cumprir com os seus objetivos. Como o Rodolfo colocou, somos 5.570 municípios no Brasil, né? Nós temos uma heterogeneidade nessa realidade, e quando nós vamos analisar essa história desses municípios, nesses 30 anos da Constituição Federal, a partir do processo de descentralização, muitas atividades vão sendo, então, delegadas aos municípios, né? Nós temos duas realidades. Uma realidade que nós podemos chamar de copo vazio e uma realidade que nós podemos chamar de copo cheio. A realidade de copo vazio, ela está muito baseada nos problemas que ainda persistem na gestão municipal. Muitos desses problemas fazem relação da dependência que os municípios ainda têm dos governos estaduais e, sobretudo, do governo federal, e remetem às ausências e insuficiências de diversos recursos, sejam recursos financeiros, recursos humanos, políticos, administrativos, que muitas vezes atravancam os serviços públicos e as políticas públicas na gestão municipal, né? Por exemplo, uma discussão que se tem hoje é, de fato, os municípios têm autonomia? Quantos municípios, né, sobreviveriam sem, por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios? Os municípios têm receita própria para exercerem uma autonomia e conseguirem, de fato, formular políticas públicas sem depender dos governos estadual e federal? Essa é uma discussão, por exemplo, dentro dessa realidade de copo vazio. Em contrapartida, nós temos uma realidade de copo cheio, né, que vai falar de soluções que os municípios foram aventando nesses 30 anos, muito a partir da relação entre a gestão pública e a sociedade civil, né? Se nós vamos olhar os municípios hoje no Brasil, você tem, né, boas práticas nas mais diversas áreas. Só que muitas vezes, para o senso comum, é como se essas boas práticas não existissem, porque é difícil. Quando você olha para o governo federal, né, ele é único, então é fácil fazer comparação. Quando você olha para os governos estaduais, nós estamos falando de 27 unidades, é fácil comparar. Mas quando você olha para os municípios, né, essas boas práticas se fragmentam. Então, muitas vezes as pessoas acham que não há boas práticas na gestão municipal. E há, né? Só que nós só conseguimos visualizar essas boas práticas, né, através de estudos, né, através de prêmios de inovação que trazem essa realidade da gestão pública municipal. E muitos prêmios mostram, pelo Brasil afora, que você tem boas práticas em municípios, né, de médio porte, grande porte, pequeno porte, independente do partido político que está administrando, independente da região na qual ele está localizado no Brasil, né, e nas mais diversas áreas. Hoje você tem muitas políticas públicas, né, que são formuladas pelos governos estadual e federal, que partem inicialmente de experiências que foram realizadas em âmbito local, né? Então, essas coisas estão convivendo simultaneamente, né? Os problemas que ainda persistem na gestão pública municipal, muito relativos à ausência ou insuficiência de vários recursos, né? A gestão municipal ainda é muito carente, e quando falamos da gestão municipal, temos que olhar ela dentro dessa heterogeneidade, temos que sair um pouco da realidade apenas de São Paulo, embora mesmo o próprio município de São Paulo, né, pela sua diversidade, pode mostrar essas dificuldades, né? Os desafios que você tem, né,
em locais, né, como Cidade de Tiradentes ou Capela do Socorro, são muito diferentes desafios que você tem na região central de São Paulo. De forma análoga, os desafios que você tem no município, né, dentro do interior do estado de São Paulo, às vezes são diferentes de um desafio de um município, né, de mesmo porte no norte de Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha. Então, a gente precisa pensar fortemente, né, essas realidades. Então, nós convivemos, né, tanto com desafios que aí estão postos, mas também com boas práticas que precisam ser sistematizadas. E se vocês assistirem esses vídeos, né, esse conjunto de 13 vídeos, eu acho que eles trazem, a partir da visão desses especialistas, um pouquinho destes desafios, e tentando pensar esses desafios a partir do porte dos municípios. Era uma pergunta que a todo momento eu e o Humberto fazíamos, né? Como que vocês podem pensar esses desafios para municípios maiores, para municípios menores, dentro das áreas que foram tratadas no curso, né? Então, esse conjunto de áreas, educação, saúde, transporte, habitação, segurança, né, e a cultura, assim por diante, mas também nas áreas meio, planejamento, gestão, inovação, orçamento. E também colocávamos no final, né, e quais são as boas práticas? Com quais realidades nós podemos aprender, né, dentro da gestão pública municipal brasileira? E encerrando, falando rapidamente da área que eu tive a oportunidade de contribuir, que é a área de recursos humanos, o Rodolfo já adiantou, né, quando ele começava a fazer as reflexões dele sobre a dificuldade hoje que nós temos, sobretudo nos pequenos municípios no Brasil, em termos da qualificação da mão de obra na gestão pública municipal, né? Os municípios hoje carecem muito, sobretudo os pequenos municípios, não só na atração, mas na retenção de pessoas que estão ali, né, para trabalhar pela gestão pública municipal. Vejam dificuldades que pequenos municípios têm hoje de sentar, escrever um projeto para disputar um edital de um governo estadual ou de um governo federal, né? E mais do que isso, né, muitas vezes essa ausência ou insuficiência de uma inteligência em recursos humanos nos pequenos municípios levam os municípios a ficarem patinando nas mesmas práticas de 30, 40 anos atrás, né? Eu poderia citar diversas aqui. Uma dessas práticas, por exemplo, ainda está na forma que se faz concurso público, né? Você vai para os pequenos municípios, eles repetem erros que nós tínhamos aí há 20, 30, 40 anos atrás, de fazer concursos muito fechados, especializados, muitas vezes aprisionados por corporações que têm determinados tipos de interesse, não pensando nessa configuração, né, do século XXI, onde as profissões são mais difusas, onde você tem que ter equipes de trabalhos mais multidisciplinares, né? Eles ainda estão lá fazendo aquele concurso fechado, que a gente não sabe se daqui 10 anos, com a entrada da inteligência artificial, aquele tipo de trabalho vai ser necessário, né? E tudo isso eu coloco, não é uma responsabilidade só do município. Isso é uma responsabilidade, antes de tudo, do governo federal, mas dos governos estaduais, né? Governo federal e governos estaduais precisam começar a trabalhar uma assistência técnica mais dirigida para a gestão municipal, né? São Paulo era uma referência nisso até então. Tínhamos um órgão como o CEPAM, que infelizmente foi descontinuado, tem as razões para a descontinuidade, mas a missão, né, de apoio do ponto de vista da assistência técnica municipal precisa continuar, né? Nós precisamos pensar isso no âmbito do governo federal. Lacir colocava isso quando criticava o papel do Ministério das Cidades, mas nós também precisamos pensar isso no âmbito dos governos estaduais, né? Como que dentro desse sistema federativo, onde nós temos uma desigualdade, sobretudo nos pequenos municípios, né, a União e os estados começam a se fortalecer para apoiar em termos de assistência técnica, tecnologias, para além de um recurso aqui e acolá, para além de uma obra, uma hora ou outra, né, a melhoria da gestão pública municipal. Uma forma de encerrar minha fala guarda a relação também com uma certa desvalorização que a gente tem da atividade meio na gestão pública nos últimos anos, né? Como há uma pressão muito forte em termos de resultados, e é normal e é legítimo que exista essa pressão, afinal de contas, os cidadãos estão cobrando não só pela chegada do serviço e da política pública, mas também por um padrão mínimo de qualidade desse serviço, né?
isso é uma evolução natural, a área meio ela vai perdendo um certo valor, né? E a área meio é fundamental do ponto de vista de suporte, né, à política pública finalística, né? E quando nós estamos falando aqui de área meio, nós estamos falando das funções de planejamento, gestão, né, nas mais diversas áreas, né? Da mesma forma que nós constituímos sistemas nacionais, né, como o SUS, né, na saúde, o SUAS na assistência social, uma das soluções que nós podemos pensar, já que estamos falando do papel que o governo federal e os governos estaduais podem ter no apoio à gestão municipal, é também o desenvolvimento de um sistema de gestão pública, né? Muitas vezes um pequeno município tem uma dificuldade de efetuar uma compra pública, né? Muitas vezes um pequeno município não sabe como organizar um concurso público. Muitas vezes um pequeno município tem que contratar uma consultoria para fazer um plano plurianual, né? Então, como que a gente vai continuar com essas dependências? Nós precisamos eliminar um pouco essa dependência, e uma forma é fortalecer o apoio, né, vindo da União e dos Estados na constituição de um sistema único de gestão pública voltado, sobretudo, ao fortalecimento da gestão pública municipal. Nos municípios em geral, mas, sobretudo, para aqueles 90% de municípios que o Rodolfo colocou, né, que têm menos que 50 mil habitantes, e são nesses municípios onde estão as maiores dificuldades e desafios em termos de estruturação de uma gestão pública, né, mais eficiente, mais eficaz, né, e também mais voltada, mais aberta, mais dialógica, né, no sentido de estruturar uma relação, né, com o cidadão em particular e a sociedade em geral. Tá certo? Obrigado, gente. Bom, o professor Coelho foi nosso âncora em várias entrevistas do curso. Então, além de tudo isso, toda essa exposição incrível que ele fez, agora ele também tem uma outra boa prática aí, que é ser âncora de um conteúdo tão relevante sobre a gestão pública. E junto com o professor Humberto Dantas, que foi nosso âncora em todas as entrevistas, eu só queria fazer um agradecimento mais uma vez para a EASH USP, que nos recebeu durante o primeiro semestre de 2017, e agora para a Escola do Parlamento. E contar aqui, quando a gente conheceu o professor Humberto Dantas, eu me lembro exatamente no dia que a gente foi bater um papo com ele, numa das universidades que ele dava aula, e ele falou assim, com um brilho nos olhos para mim, que a missão da vida dele era a educação política. E, com muito cuidado, ele pincelou todos os nomes, junto com o professor Fernando Coelho e com a equipe do Brasil, os nomes que iam compor as mesas de debate que, enfim, fizeram parte do curso todo. Então, falando em boas práticas, eu acho que esse é um exemplo incrível de profissionais que se dedicaram para fazer com que esse curso acontecesse, com uma maneira extremamente cuidadosa, e sabendo que isso ia ser aberto para a população. Então, eu chamo aqui, mais uma vez, com uma forma de agradecimento, o nosso parceiro e co-realizador desse evento aqui com a gente, Humberto Dantas. Obrigado, Paula. Obrigado. Bom, eu vou ser breve nas minhas colocações e quero só destacar algumas coisas importantes. Eu queria começar com um agradecimento muito especial a Maria Lúcia e ao Anderson, que estão aqui com a gente hoje, representando, né, e a gente poderia, obviamente, falar de tantas outras pessoas extremamente especiais nesse processo todo, mas eu queria muito agradecer vocês dois, porque vocês literalmente foram a todas as aulas, né? Se não foram a todas, das 3 foram 12, mas acho que foram em todas, né? E a Maria Lúcia sempre com a gente, o Anderson sempre com a gente, o Anderson lá da Ponte Rasa, né, ali relativamente perto da EASH USP, e a Maria Lúcia do Jabaquara, quer dizer, literalmente cruzava um pedação da cidade, né? E, puxa, isso nos deixa... Né? E tão especial quanto a presença, todas as aulas participando, perguntando, trazendo indagações, trazendo provocações, né? E a gente fica muito feliz e eu fico extremamente contente de vê-los aqui. Bom, eu acho que essa disciplina, ela tinha um limite. Toda disciplina tem um limite.
E quando você recebe a incumbência de montar uma disciplina, né, todos os professores aqui sabem disso, enfim, por vezes sobra espaço, por vezes falta tema, assim, falta espaço para tantos temas. Essa é a típica disciplina em que faltava espaço para tantos temas, né? Existiam outras tantas coisas que a gente gostaria de ter trazido nessa disciplina e que não foi possível de colocar por uma série de razões, né, de falta mesmo de dias para fazer isso. A gente queria falar, por exemplo, sobre política de turismo, né? A gente queria falar sobre assistência social, né, que era absolutamente essencial de falar. A gente queria falar sobre política. Inclusive, essa entrevista sobre política no município, sobre a força, a lógica política dentro do município, nós íamos inverter justamente essa cena que está aqui no telão. Né? Nessa, eu entrevistei o Fernando Coelho sobre recursos humanos, e foi uma das grandes satisfações. Enfim, na verdade, eu tive 13 satisfações nesse trabalho. A gente queria inverter isso, e o Fernando me entrevistar sobre questões políticas municipais. Então, eu vou falar daquilo que não foi, né? Eu vou falar aqui rapidamente sobre o que significa a importância da política no município, e vou escolher para isso o mais simbólico organismo de um município no que diz respeito à lógica política, que é exatamente esse que nos permite estarmos aqui hoje sentados, que é uma Câmara Municipal, né? Então, o poder legislativo dentro do município, seus vereadores, as 5.569 câmaras municipais do Brasil, porque a 5.570 muito provavelmente é a Câmara Distrital do Distrito Federal, que está lá em Brasília, enfim, e aí Brasília normalmente em alguns casos é contada como município, outros não, enfim, mas as mais de 5.560 câmaras municipais do Brasil, os cerca de 58 mil vereadores do Brasil, né, os municípios que têm entre 9 e 55 vereadores, sendo esta a maior casa parlamentar municipal deste país, com seus 55 representantes, que a coloca como a 7ª maior casa parlamentar do país. A casa parlamentar da cidade de São Paulo tem o mesmo número de representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, é uma casa gigantesca aos padrões legislativos que nós temos em termos municipais nesse país, né? E a imensa maioria, 80 e tantos %, aí o Rodolfo é melhor disso, muito melhor disso do que eu, mas 80 e poucos % dos parlamentos municipais brasileiros têm entre 9 e 11 representantes, porque justamente, como o Rodolfo disse, né, o Brasil tem uma quantidade significativa de cidades com até 50 mil habitantes, enfim, aí é um pouquinho menos que isso no que diz respeito a ter 11, enfim, mas a maioria das câmaras municipais são câmaras pequenas. Câmaras que, por vezes, têm uma dificuldade muito grande de se manterem no que diz respeito à sua lógica administrativa, né, a sua própria lógica política e etc, etc, etc. Aí a pergunta que eu quero deixar, e eu não vou aqui responder isso, enfim, a Escola do Parlamento está à disposição justamente para se aprofundar nesse debate, o que é uma Câmara Municipal e o que nós efetivamente sabemos sobre este poder, que é o poder legislativo. E essa é a minha grande preocupação. Porque as pessoas, por vezes, têm uma dificuldade muito grande de entender o que é isso, e, por vezes, sem entender, as pessoas atacam isso de uma maneira ácida demais para aquilo que isso efetivamente representa. Eu vou citar 2 exemplos. Saiu, nesse final de semana, na quinta-feira, na verdade, uma pesquisa da Ipsos, falando sobre o triste cenário político da nossa crise política no que diz respeito àquilo que nós entendemos ou observamos, valorizamos sobre a nossa política. E numa matéria do Estadão sai a seguinte frase: outra conclusão do estudo é de que os brasileiros têm uma carência, e o carência está entre aspas, por um líder forte. Entre os entrevistados na pesquisa, 90% disseram concordar total ou parcialmente com a seguinte afirmação, abre aspas: para consertar o Brasil, precisamos de um líder forte disposto a infringir as regras. Isso é uma catástrofe. Isso, em termos de democracia, é uma catástrofe. E este líder forte poderia ser tranquilamente substituído, se acreditássemos nisso, por um parlamento ativo e mais próximo da sociedade. Não basta um parlamento ativo. Não basta um parlamento forte ou que tenha força institucional formal no que diz respeito à lógica do regramento.
É necessário que esse parlamento represente aquilo que definitivamente e efetivamente ele representa, que é a lógica da quantidade de indivíduos que, por exemplo, numa casa como essa, onde existem 55 gabinetes de vereador, as pessoas que nesta cidade vivem se, de alguma maneira, sintam representadas por um pedaço desses 55. Nunca por todos. Este poder não é o poder do todos representados no que diz respeito à totalidade dos seus membros, mas sim, ao olhar para um poder como esse, nós, enquanto indivíduos, precisamos entender que um pedaço de nós e um pedaço desta casa se aproximam de maneira significativa e fazem aquilo que a política tem que fazer por nós, que é representar as nossas vontades, os nossos desejos e as nossas visões de mundo. Mesmo que em alguns instantes a gente seja derrotado, mesmo que em outros instantes a gente tenha que abrir mão de muito daquilo que a gente deseja, mas que definitivamente a gente olhe para estes indivíduos que estão aqui e sejamos capazes de encontrar algo que nos represente de alguma maneira. Portanto, nós precisamos trocar. E eu não estou fazendo uma crítica, obviamente, à sociedade. Eu estou sim fazendo uma crítica a como nós fomos parar, aonde nós fomos parar, mas nós definitivamente precisamos olhar para esta casa de 55 membros, para aquela que fica ao lado do Parque do Ibirapuera com 94 membros, a segunda maior casa legislativa desse país, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para o Senado, a terceira maior casa legislativa desse país, e para a Câmara dos Deputados, a maior casa parlamentar desse país, com 513 deputados federais, e de uma certa maneira tentarmos nos ver livres do famoso hashtag não me representa. Precisa representar de alguma maneira. E nós somos os responsáveis pela busca por esta representação. Quando nas eleições de 2014 eu olho para o gráfico e percebo que houve um aumento de 5% no número de eleitores em relação às eleições de 2010, que houve um aumento de 4,5% nos comparecimentos em relação a 2010, e que houve um decréscimo de 1% no total de votos válidos em relação a 2010, e que isso representa aproximadamente de 5 a 6 milhões de indivíduos que adensaram de forma significativa, por direito que eles têm, é óbvio, o volume de votos brancos e votos nulos no Brasil, eu fico me perguntando, será que a gente não poderia ter tentado encontrar? Será que a gente não poderia até mesmo se apresentar como alternativa? Não se trata do meu caso, eu não sou e não serei candidato a nada, mas será que a gente não consegue encontrar entre os nossos, entre nós, indivíduos próximos, representantes ou aqueles indivíduos efetivamente dispostos a observarem este grande desafio que é representar os seus? A gente precisa olhar com mais atenção para o poder legislativo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, boa parte dos legislativos, sobretudo desses grandes que eu citei, e eu vou ficar nesse, são fortemente representadores ou representantes ou capazes de representar partidos políticos. E estes legislativos, de uma certa maneira, perdem força porque individualizam muito o sentimento das pessoas em relação àqueles que aqui estão. O meu vereador, o meu deputado estadual, o meu deputado federal. Não. O partido político. Mas, Humberto, são 35 e a gente ainda não está conseguindo encontrar um que nos agrade. Pelo menos essa é a visão de parte significativa da sociedade. Portanto, nós precisamos, de uma certa maneira, encontrar o partido político. Mas, Humberto, é impossível. Os partidos políticos são, nos índices de confiança, o que existe de pior nesse país ao longo dos últimos anos. Isso não representa que a gente vai correr dos partidos políticos. Pelo contrário, isso representa dizer que nós precisamos nos aproximar dos partidos políticos e, de uma certa forma, tentarmos levar para dentro desses partidos aquilo que nós desejamos enquanto sociedade. Ah, mas tem 35. De novo, insisto, fragmentado é porque fragmentados somos. Ah, mas não existem 35 ideologias. Ah, mas aí se for só pela ideologia, para os mais radicais a gente vai parar quase que num bipartidarismo. E eu não sei se a gente viveria bem num bipartidarismo. Portanto, a ideia central é, a partir da ideia do fortalecimento dos partidos políticos, da vivência desses partidos políticos nas cidades, onde as pessoas podem, de certa forma, se aproximar mais claramente dessas organizações, e, consequentemente, do fortalecimento dos parlamentos,
a gente pode pensar no fortalecimento da política. A política não é o algo a ser combatido, a política é o algo a ser transformado e valorizado. Se nós juntarmos essas três palavras, partidos, parlamentos e política, a gente vai chegar no que para um cientista político é a verdadeira PPP, né? E, portanto, que a gente consiga valorizar as nossas PPPs no que diz respeito àquilo que a gente precisa valorizar no universo da política. Obrigado, pessoal. Que lindo. A gente queria agradecer e abrir para perguntas, quem tiver. Olha lá. É. A gente pede sempre para que as pessoas usem o microfone, porque como a gente está transmitindo pela web e gravando isso, e fica à disposição das pessoas depois, então é importante usar o microfone. Obrigado. Só vou pedir para falar seu nome, por gentileza. Boa noite a todos. Meu nome é Márcia Groeninga. Eu não vou colocar como perguntas, apenas um comentário sobre o que vocês comentaram. E começando, que eu gostei da colocação do professor, que a cidade precisa funcionar. E a Paula falou, funcionar para quem? Então, e quando a gente fala em gestão pública, a primeira coisa que me vem nos pensamentos, resultados, qualidade, eficiência, efetividade. E tudo isso, a mim, está em torno de uma palavra, planejamento. E as respostas ficam difíceis quando eu me pergunto, será que quem planeja, executa? Será que quem executa, planeja? E diante dessa dúvida está o interesse de uma população. E eu vejo muito planejamentos em torno de interesses meio que individualizados. Então, a grande questão, dentro do meu pobre entendimento, é diminuir um pouco a individualidade política, os interesses partidários, e pensar um pouco mais em todas essas pessoas que não podem mais continuar pensando em política como uma decadência social, e sim como uma solução para a sociedade. É só isso que eu queria comentar. Obrigada. Isso porque você falou que era pobre, né? Olha a riqueza de tudo isso que você falou. Muito bom, obrigado, Márcia. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui e agradecer pela segunda oportunidade, né, que foi dada à sociedade civil a participar de um trabalho belíssimo e desta faculdade, né, da USP, que abriu as portas para a sociedade civil a participar desses temas tão importantes para a nossa sociedade. A minha fala é Leci, né? Leci, assim. Ele falou a respeito que pouco se fala das cidades. Justamente porque nós vivemos numa era da inovação, né? Inovação. Mas os nossos representantes, eles não foram inovados. Até não sei se foi falta de oportunidade ou falta de interesse também. Que os nossos representantes, eles precisam ser capacitados para fazer esses planejamentos, para cuidar das cidades, para trabalhar as cidades. Então, para eles conhecer também, porque a maioria desconhece. Ele é eleito, nosso representante é eleito, mas ele não sabe o que está fazendo às vezes, porque ele não foi capacitado para aquilo. Às vezes ele nem conhece a cidade a qual ele está representando. Ele não conhece. E tem tantas coisas que eles desconhecem
e que por isso que eles não conhecem as cidades. São Paulo é uma imensidão. E aqui nós temos problemas assim seríssimos. Por quê? No nosso planejamento, nós não temos aqui a participação da sociedade civil, que é a população que deveria estar presente nas discussões, né, nas mesas de negociações, grandes negociações do nosso município. Que isso falta. Porque é muito importante a população participar também destas grandes negociações, as mesas de negociações, de todos os segmentos, lá do meio ambiente, da gestão pública, gestão internacional, todas as secretarias, que teria que ter os representantes da sociedade civil, que vive o dia a dia, e que conhece a necessidade das cidades, da nossa cidade aqui, do nosso município, que é uma imensidão. Temos aí 32 prefeituras no nosso município. Esses prefeitos participam dessas mesas de negociações? Não participam. De um planejamento? São capacitados? Então, é mais uma coisa. Já que está aberta, a USP está abrindo as portas, capacitar, né, os nossos representantes, que são esses gestores, a participar para conhecer as suas cidades e conhecer a nossa cidade aqui, o nosso município de São Paulo, o qual eu faço parte e tenho orgulho de fazer parte dessa nossa cidade, do nosso município. Mas eu acho que o que está faltando é isso, é uma capacitação, todos esses prefeitos, deputados, e que eles conheçam como funciona. E isso, junto com a sociedade civil, trazer os representantes, tá? Para um planejamento com qualidade, com eficiência, né? E que vai dar certo. Aí dá certo, sim. Por quê? Não adianta o nosso representante maior, o nosso prefeito, negociar a nossa cidade só com os representantes que estão lá dentro, os secretários, sem a nossa participação. Porque precisa muito, precisa da nossa participação também. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu sou o Anderson Arantes, conhecido como o Gugu da Ponte Rasa. Eu sou sociedade civil, eu participo da minha prefeitura regional de Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa, e lá eu vejo que a dificuldade é maior do que eu estou vendo aqui. Lá o sistema é muito atrasado de todas as prefeituras regionais há décadas. Parece que nós estamos vivendo naqueles quadrinhos ali, ó. É verdade. Parece que a gente está administrando aqueles quadrinhos que era simples antigamente ali. Agora está mais complexo. A sociedade civil cresceu muito mais, né? A minha família sofreu muito também com política. Eu sou liderança lá do meu bairro. Minha família é fundadora do bairro da Ponte Rasa. Inclusive, o professor Zisma estudou numa escola onde meu bisavô, doou o terreno para construir aquela escola que o professor estudou. Então, formado na Ponte Rasa. Formado na Ponte Rasa. E eu estou menos de um ano na política pública. Eu estou menos de um ano participando da sociedade civil como representando o meu bairro. E eu vejo a dificuldade da GCM lá no meu bairro. Eu vejo a dificuldade da saúde, eu vejo a dificuldade, eu participo dentro da prefeitura regional, e não é só uma. Eu vejo que muitas pessoas são pressionadas. O professor falou ali, mas tem que ser todos formados, diploma, tá, beleza. Mas só que lá onde está o meu engenheiro, ele é comissionado, ele é indicado por alguém, é política. É mais amplo o problema, é política, partidária. Se aquele cara ali aprovar um projeto, o outro ali do outro lado é indicado por outro político, não vai. Quem sofre é a sociedade civil, é eu que sofro, nós que sofremos. A verdade é essa, é mais amplo o problema. É muito mais do que nós está aqui. A gente tem que ser mais atentos, a gente tem que participar mais, não brigar, ir lá brigar. Eu participo, às vezes eu engulo coisas, né, mas eu peguei, esses dias, professor Rodolfo, eu peguei um meu engenheiro, pus ele no meu carro, para ele tentar melhorar um pouco uma pista de skate que tem lá, está parada há décadas, numa praça, que ninguém usa. E eu perguntei, antes de ir lá levar ele, eu perguntei para os skatistas por que eles não usam lá. Simplesmente porque não chamaram ele, porque o sistema da pista de skate lá
não é adequado para eles. Então eles não vão usar, vai ficar ali. Mas houve um interesse de fazer aquela pista. Por que fizeram aquela pista ali sem chamar a sociedade? O orçamento foi bom? Eu estou aprendendo. Eu estou muito novo, eu estou até um pouco nervoso aqui. Ele entendeu o que eu falei, né? Então existe o partido, e a gente sem o político, a gente também não vive. A gente só tem que tirar os políticos ruins e acreditar na política, tá? E na questão dos engenheiros também, eu acredito que eles não deveriam ser comissionados, eles deveriam estar ali, funcionários públicos fixos ali, do bairro. Eu acho que quem tem que ser comissionado, porque isso não vai mudar agora, os fiscais. Os fiscais tinham que ser a sociedade civil, receber para fiscalizar o seu bairro. É uma sugestão que eu estou dando só, tá bom? Muito obrigado, tá? O Gugu, além de tudo, foi o maior representante, mandava por WhatsApp para toda a comunidade ali da Ponte Rasa, eu estava em cópia, chamando para assistir os cursos na USP. Um dia antes da aula, ele convidava todo mundo. Obrigada, Gugu. Boa noite, eu sou a Gisele. Eu gostaria de falar sobre transparência na gestão pública. Eu gostaria de saber o seguinte, sobre por que não há uma lei de responsabilidade gerencial? Ou seja, o parlamentar eleito, ele assume a administração pública, que ele tivesse que representar o seu plano de resultados de desenvolvimento para a cidade, e ele seria cobrado pelos gastos, de acordo com o que ele arrecadou, com as metas, né, que ele propôs quando ele foi eleito. Afinal, ele foi eleito para representar a população. Por que não há esse controle? Porque, dessa forma, a população poderia exigir, né, de quem nós colocamos lá. Eu gostaria da opinião de vocês. Eu não sei quem de vocês pode falar com relação a isso. Eu posso começar a arriscar aqui. Eu acho que isso é... Hoje o nosso controle está... O professor Fernando Coelho aqui me permite arriscar um pouco, mas é meio que controle pelo controle, né? A gente está controlando o procedimento, processo, e a grande preocupação no fim do dia de um gestor público, existem algumas, mas uma importante é se ele está fazendo tudo dentro da lei, se ele está cumprindo os procedimentos, e não tem nada a ver com o resultado que ele está atingindo. Então, lógico que no fim ele é cobrado pela população, eventualmente, se ele está entregando bons resultados ou não. Mas a população também tem muita dificuldade de entender até onde vai a responsabilidade dele e essa cobrança da sociedade para com o político ou gestor público que esteja ali na ponta, o vereador, o prefeito, não é tão legal. Então, eu também me questiono muito se a gente não está no momento de já entrar numa nova fase de controle por resultados. Eu não quero saber se é gato ou se é pato. Eu quero caçar o rato, né? No fim, se você vai gastar um pouco mais aqui, um pouco mais ali, a gente não precisa estar nesse controle tão específico e os órgãos de controle tentando olhar, porque a gente está vendo que corrupção isso não evita, né? Isso já está claro. Então, será que a gente mudar um pouco o lado e vamos começar a olhar mais para o resultado? E se a gente olhar, prefeituras, por exemplo, não conseguem gastar mais que R$8.000 já há, acho que 10, 15 anos, sem fazer um baita de um processo de licitação. Então a gente está controlando os procedimentos e não está vendo se ele está comprando eficiente ou não, se ele está comprando para a coisa certa ou não. Então eu compartilho, acho que a gente está começando a olhar um pouco a população, perceber isso, que no fim o que vale não é controlar o resultado, mas também não sei por que a gente não está maduro ainda para fazer isso. Não sei se o professor Fernando Coelho tem algum comentário. Muito bem. Bom, complementando então o que o Rodolfo estava colocando, de fato nós estamos evoluindo com o controle na administração pública, né? Podemos pensar esse controle, tanto controle interno, externo, quanto controle social, né? Controle tradicionalmente no setor público é o controle burocrático,
que é aquele procedimental que você vai controlar se você está seguindo normas, regras e procedimentos, né? E nos últimos 20 anos, numa discussão de gestão pública por resultados, nós começamos a discutir também o controle de resultados, que no setor público nós chamamos de auditoria operacional, né? Quando esse trabalho é realizado pelo controle externo, aí entendendo os tribunais de contas e o poder legislativo, essa relação que o poder legislativo e os tribunais de contas têm em relação ao controle no executivo, né? Nós estamos avançando, o avanço é muito incremental, né? Nos últimos 15 anos, o que nós tivemos, né? Primeiro, o avanço de transparência começou com a transparência fiscal, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Mais recentemente, a transparência a partir da Lei Complementar 131, que passa a obrigar, né, que a administração pública também divulgue, né, a partir das tecnologias de informação e comunicação, né, os seus orçamentos, né? Mais recentemente, a Lei de Acesso à Informação. Só que, na medida em que você avança, você também tem que ter, e aqui está o Humberto, que é um especialista na área, educação política, né, para o avanço do controle social. De fato, como o Rodolfo colocou, nós poderíamos ter avançado além, mas acabou que, nos últimos 10 anos, né, como nós tivemos muita questão do combate à corrupção, que é muito bem-vindo, e nós aqui no Brasil sempre legislamos muito pela exceção. Se encontra algo, se cria um regulamento. Se encontra algo, se cria um regulamento. Então nós acabamos, no momento em que nós íamos fazer uma transição de controle para resultados, aprofundando o controle procedimental, né? Agora, a gestão pública municipal no Brasil ainda está muito distante, né? Controle interno ainda é uma realidade incipiente. São Paulo era um dos municípios, né, modelo, quando traz a Controladoria Geral do município, avançou muito nisso, né? Mas quando você pega a grande realidade dos municípios no Brasil, o controle interno ainda não é realidade, é ficção, né? Com relação ao controle externo, que é o papel que os tribunais de contas exercem na sua relação com os municípios, né? Tudo bem, São Paulo é um caso à parte, porque tem um Tribunal de Contas Municipal, mas a maioria dos municípios hoje tem uma relação muito mais de temor ao controlador externo, no caso do Tribunal de Contas, do que uma relação de aprendizagem, né? Então nós teríamos que ter hoje, né, uma relação muito mais de aprendizagem, com o Tribunal de Contas favorecendo que os municípios aprendessem, né? Até porque muito dos erros que ocorrem na gestão pública municipal, por mais que aquilo que a imprensa divulgue, né, às vezes está associado à corrupção, pelo contrário, 75% dos erros na gestão pública municipal, né, não estão relacionados ao chamado desperdício ativo, que é a corrupção. Estão relacionados ao desperdício passivo, que é a ineficiência no uso do recurso público, e muitas vezes essa ineficiência está relacionada à incapacidade, né, ignorância, né, não saber operar e assim por diante. Então a capacitação, né, que foi colocada ali dos políticos, mas a capacitação hoje é importante, né, em todo o sistema da administração pública. A administração pública teve um processo de mudança, né, e ao mesmo tempo essas mudanças estão colocadas, você não tem uma renovação plena, né, você tem ali a permanência de pessoas e você tem que capacitar. Só que a capacitação é muitas vezes considerada secundária. E eu não estou falando só da capacitação formal, no sentido de curso, né, certificação. Ela é importante, mas a capacitação também no ambiente informal, a partir da formação de equipes de trabalho, de liderança, né, do aprendizado no trabalho. Como o setor público está muito apegado em rotina, muitas vezes você não tem tempo hábil sequer para além da rotina para o desenvolvimento de equipes de trabalho, né? Então, tudo isso é fundamental. São Paulo é um exemplo também, do ponto de vista do controle social, com a adoção na lei orgânica, desde 2009, do plano de metas, né? O plano de metas no Brasil se tornou importante na medida em que havia 2 pontos, né? Muitas vezes você tem planos de governo que não são empoderados, então eles são apresentados nas eleições como algo
tão somente fictício, baseado numa comunicação com o eleitor, né? E depois planos plurianuais, que muitas vezes também acabavam sendo elaborados, né? Mas não se fazia uma elaboração tão somente para cumprir a lei, né? Quando você traz o plano de metas, você tenta, ao mesmo tempo, fazer com que aquelas promessas que foram colocadas na eleição, né, sejam colocadas num plano de metas e disponibilizadas para a sociedade. E, ao mesmo tempo, se você faz um plano de metas, aquele plano de metas vai ter que ter uma relação com planejamento e orçamento, então ele também pode levar a um melhoramento do plano plurianual. Na verdade, se as instituições funcionassem, tanto os planos de governo quanto o PPA, não era necessário o plano de metas, mas foi uma iniciativa que partiu da sociedade civil, né, e levou, de fato, a uma melhoria, né, dos planos de governo, né, em termos daquilo que você promete, a forma que você traz aquilo para o plano de metas e também dos planos plurianuais. Eu não saberia como trazer isso para o legislativo, né? O especialista está aqui, o professor Humberto, até porque o legislativo, e o professor Humberto já trabalhou durante muito tempo fazendo avaliação, né, do legislativo, tem uma série de critérios para se avaliar o legislativo, né, mas também o mandato de um parlamentar, mas tem que se considerar aí também dentro desse mandato, senão você pode cair num incentivo perverso de só número de leis que uma pessoa apresenta, né, e não necessariamente, e ali às vezes tem uma questão substantiva da própria representação política. Então a questão do controle no legislativo e do controle dos parlamentares, eu deixo a resposta para o professor Humberto. A questão do controle dos parlamentares, é claro que devem e precisam ser controlados como quaisquer agentes públicos, e isso é absolutamente fundamental. Por vezes isso escapa à nossa cultura política, porque, por vezes, os parlamentos, em geral, se assemelham mais a conglomerados individualizados do que propriamente a parlamentos, que seria algo mais coletivo. Então, esse é um ponto importante, mas que passa necessariamente por uma recomposição da lógica da nossa cultura política, ou de uma composição de uma nova lógica de cultura política. Então, acho que esse é um ponto muito importante, né? Em linhas gerais, é necessário que se tenha em mente que os parlamentos precisam funcionar como parlamentos, onde existem unidades que, na verdade, deveriam ser muito mais fortes do ponto de vista partidário do que do ponto de vista individual. Mas, mais uma vez, a gente cai, né, no que o Rodolfo chamou aí no começo, claro que falando de outras coisas, mas o que chamou de problema complexo, em que a gente não tem a resposta fácil e, por vezes, sequer temos a resposta. Mas acho que, no nosso caso, é pior ainda, porque nós, nesse país, sequer acreditamos nessa resposta. Nós estamos numa fase em que nós não acreditamos que os partidos e os parlamentos possam nos oferecer algo significativamente razoável. E isso, para mim, tem uma conotação muito mais preocupante ainda, que é, nós não acreditamos na força que nós temos de impactar positivamente nos partidos políticos e nos parlamentos. E aí eu acho que a gente volta para aquela questão fundamental da minha fala, que é, nós precisamos aprender a fazer política de maneira democrática, numa lógica representativa, por mais que a democracia representativa esteja em crise e que a gente tenha que repensá-la. Mas a gente precisa aprender a fazer política. A boa política. A boa política. Não a política da pista de skate escangalhada porque serviu a alguém, né? A boa. E isso é absolutamente essencial. Perfeito, perfeito. E passa por nós, gente. Passa por nós. Portanto, o que me preocupa nessa frase que eu li aqui do Estadão, de que 90% das pessoas querem um líder forte que passe por cima das leis, na verdade as pessoas estão querendo ser tuteladas por alguém. E a gente não pode abrir mão daquilo que a gente conquistou, que é a possibilidade da gente construir, né? A gente precisa acreditar nisso. Isso precisa ser construído nas pessoas como um valor. E é por isso que eu acho que a Escola do Parlamento e tantas outras organizações que pensam e trabalham com a educação política são importantes. Porque a gente quer construir, a gente quer trazer para a discussão a política e a democracia como um valor. E as pessoas poderem participar, atuar, pensar, enfim, eu acho que isso é muito importante. Vou fazer uma última rodada, pessoal, porque eu tenho, assim, todos os nossos convidados estão aqui voluntariamente, enfim, com compromissos em casa, enfim, então, mais duas e a gente finaliza. Beleza, pessoal?
Boa. Boa noite, meu nome é José Valdo, sou presidente da Associação Zona Oeste e Noroeste Futebol de Várzea, sou do bairro de Pirituba. A questão da cidade que o representante aí disse no começo, né? Aqui em Peruíbe estão querendo construir uma usina termoelétrica. Vai ter mais recurso para Peruíbe, mas a que custo esse recurso vai ter lá? E a você, Humberto, a questão da escola do parlamento, eu acho muito importante chegar na ponta também. Vocês fazerem evento desses nos céus distantes daqui. Essa sua fala no começo, para a população, de forma geral, ia quebrar muitos paradigmas. Política, eu não sou, o vereador não é meu, né? O prefeito não é meu, o prefeito é da região. Esse se quebraria muitos paradigmas. Então, acho que vocês têm que levar um pouco para a ponta, que a gente sente na ponta, que vocês, professores, a fala de vocês também é importante, as pessoas saberem que vocês existem, que só fica no acadêmico, no livro, no que o jornal escreve. Então, acho que a presença de vocês na periferia ajudaria bastante na questão política, que eu acho que a política é a essência de tudo. Se não fosse a política, nós não estaríamos aqui discutindo. Obrigado. Vamos fechar, né? Bom, eu estou aqui com 2 professores, 2 amigos, 2 mestres, Fernando, Humberto, e estou com o meu mentor, Zé Rodolfo. Ou seja, imagine a minha emoção, embora gripado, de estar vendo essa mesa. Se eu sou gestor público, foi porque você um dia, Zé, me despertou essa paixão, e foi porque eu aprendi com vocês. E vou mais longe. Todo dia, às vezes, 7, 7h30, às vezes 8 horas, quando eu encontro o Lacir no elevador, eu olho para ele, ele olha para mim e a gente fala, nós cumprimos o nosso dever. E isso não tem gratificação maior. Olha que felicidade a minha. Humberto, para não ser tão prolixo, falamos sobre 2 poderes. A gestão descortinada sobre o aspecto do poder executivo. O enlace necessário do poder legislativo. Só que nós esquecemos o terceiro. Não esquecemos. Ele era um ponto necessário para fechar. Eu te acompanho, você sabe, a gente já discute. E o que me parece hoje é que nós estamos numa fase não só de busca de um Messias, sem fazer referência a nomes, mas na busca de alguém que judicializa, não a política, judicializa a gestão. E isso é muito mais preocupante, porque da mesma forma que você coloca a preocupação de nós deixarmos o legislativo e nos fiarmos a uma única pessoa, a um grupo de pessoas, ao mesmo tempo eu verifico que isso já ocorre. Quando eu tenho a judicialização, não dos direitos fundamentais, porque aí a ciência jurídica dá essa resposta, mas a judicialização da gestão. E isso, para mim, é um medo. Eu queria a opinião sua. Qual é esse problema hoje que nós temos da judicialização da gestão pública por 2 atores, pelo Poder Judiciário e por aquele que bate e esconde a mão, que é o Ministério Público? Pode fazer a última, a gente fecha? Já faz. Boa noite, meu nome é Marco Antônio. Uma pergunta simples. Quando você iniciou, você falou sobre 50% dos comissionados não têm formação acadêmica, né? Superior. E eu vejo hoje um grande problema que isso acarreta para os funcionários públicos concursados. Eu gostaria de saber, se poderia me dar uma informação, qual é o futuro que você vê desse funcionário público concursado? Porque você vê que o comissionado ele ganha às vezes 3, 4, 5 vezes mais. Não sei se aqui tem comissionado, não estou querendo generalizar. Trabalha 2, 3 vezes menos. E assim, qual que é uma observação que vocês têm em relação a isso? Muito obrigado. Difícil a pergunta, mas já eu tento. Deixa eu elaborar. Pode? Acho que tem 2 questões que me foram dirigidas que eu acho que é importante. Com relação à escola do parlamento sair e ir
aos bairros em geral, em São Paulo, enfim. Esse é um objetivo desde a primeira gestão da escola, né? A escola que tem aqui seus